Olá pessoal, vamos falar hoje um pouquinho sobre quais são as habilidades que você, auditor, precisa ter e o perfil necessários para que você tenha sucesso no mercado para um novo tempo que hoje aí se apresenta. Bom, eu cito para vocês, iniciando com as habilidades, 6 habilidades que entendo que são importantes para vocês terem e tentarem se capacitar para ter. A primeira é o entendimento e visão focada para risco. Hoje os auditores têm que ter visão para riscos. Isso é fundamental. A segunda habilidade é perspectiva global. Ou seja, a sua empresa hoje não é só um problema local. Os problemas que você encontrar, os trabalhos que você for apontar, o escopo que você for abordar, ele tem que ser um escopo global, porque você tem que se preocupar com aquilo que está acontecendo fora do nosso país e que podem influenciar dentro da nossa empresa. São variações do dólar, por exemplo, situações, por exemplo, de mercados que estão se fechando ou se abrindo para determinados produtos que podem afetar a sua empresa, determinadas posições até políticas e econômicas que podem afetar, inclusive, toda a estrutura de governança da sua empresa. Ou seja, vocês têm que ficar atentos a essa questão da perspectiva global. Um outro aspecto que eu acho interessante seria foco em consultoria. Hoje, pessoal, os auditores têm que ter dentro do seu DNA uma coisa chamada foco em consultoria. Não basta somente ter foco em avaliação, que nós chamamos de assurance, e sim de consultoria. É isso que os executivos estão esperando de vocês, é isso que os executivos estão esperando dos auditores internos. Porque é com consultoria que você vai propor o quê? Soluções para os problemas. Ninguém quer saber mais, pessoal, de problemas. Os auditores não adianta chegarem somente apontando defeitos, problemas, incorreções, inconformidades. Nós temos que sair um pouco desta linha da auditoria de conformidade, que ela não seja correta. Logicamente, para itens que são pertinentes a regulamentos, regulação externa, tudo bem. Agora, o foco das auditorias hoje é muito voltado ao processo e ao controle interno. Sempre, logicamente, como eu disse no primeiro item, voltado a risco. Quais são os processos de maior risco que a companhia tem e a empresa? São esses processos que vocês terem que atuar. E com isso, vocês terão sucesso com certeza. Um outro item que eu penso aqui que são interessantes seria você ter conhecimentos e técnicas em informática, ou seja, tecnologia da informação. Hoje é exigido do auditor que ele tenha, logicamente, habilidades voltadas para a tecnologia da informação. Então, é importante que você tenha, por exemplo, habilidades com analytics, por exemplo, com robótica, que você tenha habilidades no mínimo, com o pacote Office, né? Com certeza, Excel, Word, né? Nessa parte. E você tenha também visão de ciência de dados, né? Porque tudo isso, pessoal, é a exigência que o mercado está fazendo hoje do perfil dos novos profissionais que estão aí dentro das empresas. Já existem empresas que estão fazendo auditorias, para vocês terem uma ideia, com drones. Drones que fazem o percurso, verificam o local e avisam a auditoria aonde que os pontos estão com problemas. Imaginaram isso? Isso é uma auditoria com tecnologia da informação, voltada para robótica. Então, pessoal, análise de dados, o Analytics, ou muitos chamam de Big Data, tá? Então, essa análise de dados nada mais é do que você pegar, extrair dados e trabalhar com ele para que você possa ter o máximo de eficácia, né? E com isso, né, otimizando recursos para que possam viajar, se deslocar para fazer trabalhos. A partir do Analytics, você consegue fazer um trabalho com bastante eficácia e eficiência,
fazendo com que os números, as estatísticas, né, utilizando o algoritmo, você consiga fazer com que os resultados sejam, logicamente, os melhores possíveis para você ter assertividade no resultado dos seus trabalhos. Um outro item que é uma habilidade que eu costumo dizer que o auditor deveria ter seria criatividade para a busca de soluções dos problemas. E aí tem um detalhe muito importante que é você ter o quê? Buscar a causa raiz dos problemas. Esse é o foco dos auditores de hoje. Não adianta você entrar simplesmente num problema e identificar uma correção momentânea. O que se espera do auditor hoje? Qual é a causa que levou realmente a acontecer esta inconformidade, esta incorreção ou este problema no controle? Então, pessoal, baseado na causa raiz, ou seja, focado em quais são os motivos que levaram, quais são as causas que levaram, logicamente, à ocorrência do ponto de auditoria, ou muitos chamam de achados de auditoria. Ok? Um outro item que eu considero uma habilidade fundamental para vocês é atuar com o perfil, como eu falei, que se espera dos auditores hoje. Qual é o perfil? Novamente, consultor, aquele que vai olhar para o problema e identificar possíveis ações de melhorias em que a auditoria mantenha a sua independência. E isso é possível, né, pessoal? Não há preocupação por parte de vocês de estarem, logicamente, participando da gestão da operação. Isso é tarefa do gestor, certo? Vocês, como auditores, têm que ter o quê? Uma postura de auditores voltados com o olhar de consultoria e sim com o olhar de assurance, que também é análise, certo? Então são duas vertentes que estão dentro da definição, inclusive, da auditoria interna, conforme o Instituto de Auditores Internos do Brasil, em que define que a auditoria tem que ser uma atividade de avaliação e consultoria. Então, estas são as habilidades que eu costumo dizer que são importantes para que você tenha hoje o mínimo para poder atuar dentro desse cenário que nós encontramos hoje. Bom, entramos num item agora que seriam qual é o perfil que se espera hoje de um profissional de auditoria para que vocês possam ter, logicamente, sucesso e sejam olhados pelas empresas como sendo um profissional diferenciado. Primeiro, quais são os perfis? Um deles, firmeza e postura no momento do posicionamento. Você tem que ter esse perfil de firmeza, porém sem ter arrogância, certo? É ser firme, é mostrar a sua posição, e o auditor não deve, né, pessoal, nunca ser temido. O que ele tem que ser? Respeitado, certo? Controle do ego e da vaidade. Esse é um outro item também de um perfil que é exigido muito hoje dos auditores. Nós temos que sempre cuidar para não deixar a impressão de que somos os melhores naquilo que estamos fazendo. E com certeza a humildade está por cima disso. Iniciativa, paciência para ouvir o auditado, paciência para receber as informações, persistência, né? Não discriminar ninguém, seja questões ideológicas, questões políticas, questões de religião, de opções sexuais, de opções inerentes a times de futebol, escolha de determinados conceitos, ou seja, não cabe ao auditor, né, discriminar ninguém ou simplesmente dizer eu não vou fazer determinada auditoria porque fulano tem determinada religião, eu não vou fazer determinada auditoria porque cicrano tem determinada postura que não me agrada. Nós temos que ser, pessoal, profissionais, ok? Um outro item muito importante chama-se controle emocional. O auditor precisa ter controle emocional.
E aí fica aquela dica para vocês: pensem 10 vezes antes de responder. Não insultar as pessoas e não ofender. Pega o exemplo de Abraham Lincoln, que com certeza foi uma das pessoas que eu considero que tiveram muitas ideias fantásticas em momentos difíceis da sua vida. Em certo momento, quando ele era pressionado para tomar decisões pelos seus subalternos, ele simplesmente dizia: eu não vou tomar a decisão. E os seus, logicamente, subalternos pressionavam dizendo: o senhor precisa tomar a decisão, tem que ser hoje. E ele, logicamente, com uma simples frase, resumia tudo o que ele queria dizer. E ele dizia: nada como uma noite de sono. Ou seja, um dia de sono, pessoal, faz com que você no dia seguinte repense o que você falou, que você realmente verifique: será que eu deveria ter falado isso? Será que eu deveria ter me colocado desta forma? Será que eu exagerei demais? Por isso que nunca tome decisões precipitadas. Isso acontece muito com o recebimento de e-mails. Já perceberam? Recebemos e-mails e no momento queremos já responder à pessoa, insultando, negando e dizendo que não concordo. Então, pessoal, fica aí a dica. Querem responder um e-mail que chega muitas vezes até de forma muito brusca, ríspida e grosseira? Respondam tudo o que vocês queiram dizer, porém deixe no rascunho. No dia seguinte, você vai abrir aquele e-mail e vai ver o que você escreveu antes de enviar. Com certeza, você não vai enviar o e-mail porque vai perceber: eu que escrevi esta informação, e realmente você vai ver que não haveria necessidade disso. Um outro item importante para o perfil hoje exigido é o cuidado com a apresentação pessoal, né? Ninguém está pedindo para vocês virem logicamente, para algumas empresas que hoje não exigem mais o uso da gravata, muitas vezes, ou as mulheres virem totalmente com vestidos longos, coisas glamourosas. Não é esse o perfil, pessoal. A questão que nós estamos falando aqui é que você tenha trajes discretos e que seja de acordo com a cultura, com certeza, e aquilo que está sendo definido dentro da empresa que você trabalha, certo? Um outro item é a política de bom relacionamento que você tem que ter, e muitas vezes esse relacionamento vai fazer com que você facilite os trabalhos de auditoria e que você não tenha dificuldades para, com certeza, obter as informações. Um outro item que é também um perfil esperado dos auditores é você sempre ter o apoio e a decisão em equipe. Não seja egoísta, achando que você é a pessoa que tem que dar a opinião final. A opinião é do grupo. Se é do grupo, vale a opinião de todos, né, pessoal? A maioria. Então, se a sua opinião não foi aceita, não se preocupe. Pode ser que no próximo trabalho ou de repente lá na frente as pessoas percebam que realmente erraram com a decisão e vão considerar a sua, logicamente, ideia. Ok? Então, pessoal, para hoje nós concluímos dizendo para você: siga estas instruções de habilidades e perfis que hoje o mercado está exigindo de um profissional de auditoria interna moderno e com certeza vai ter o seu espaço com muita facilidade dentro das empresas. É o que hoje o mercado espera, ok? Espero que você tenha gostado e nos falamos no próximo tema. Um abraço, pessoal. Até logo.